até posso colocar o meu nome à disposição. Todo partido aí está buscando candidatura própria à prefeitura. Então a população está acompanhando e a população vai cobrar. Porque hoje um prefeito é um gestor, é um gerentão. Eu nunca entro num projeto político disposto a sentar na mesa como sendo candidato de mim mesmo, ao contrário de outras lideranças. Nós vamos abrir o debate sobre a questão de candidaturas. Me preocupa muito com a sucessão do prefeito Paulo McDonald. Olha, se me encherem muito o saco os adversários, me candidato de novo. Olá, abril de 2011, aqui no A Fronteira, o prefeito Paulo McDonald Guise disse: só negocio com o PMDB do bem. Junho de 2011, Paulo McDonald disse ao A Fronteira: não negocio com quadrilhas. E no sábado, PMDB migra para o PDT de Paulo McDonald. O senhor cuspiu para cima e caiu na testa. Bem-vindo ao A Fronteira. Eu acho em que edição especial. você tem que entender o contexto. Eu não procurei o PMDB. Eu não fui atrás. Eles vieram de graça. O que aconteceu? Você já ouviu falar em briga de quadrilha? O senhor Na é um hora do especialista do termo. Não, eu entendo de história. Na hora do roubo, do assalto, eles trabalham junto, cada um divide. Aí botam o roubo na frente e começam a dividir. Aí um quer passar o outro para trás, quer dar rasteiro no outro, eles se matam. E brigam. Veja o que aconteceu. O senhor acredita que Reni Pereira... Você vai me deixar responder, pela uma Desculpa. vez de cada... Veja o que aconteceu. Nós lançamos a Nancy. Os marqueteiros do Reni, olha, eles lançaram a mulher, nós temos que lançar a mulher também, senão fica ruim, não sei o quê. Deram a rasteira no Dobrandino e puseram a dona Ivone do Calcipag. Eles achavam que o Dobrandino ia ficar quieto. Com a rasteira que ele levou, o que ele fez? E eu achei muito interessante. Deu um pé no traseiro, um chute no traseiro deles, um pé na bunda, linguagem mais clara, deles, e veio se juntar conosco. A hora que eu soube disso, estava no meio do evento, nós com o nosso programa de governo pronto, as chapas de vereador montadas, veio a notícia de que o PMDB tinha levado uma rasteira lá, o Dobrandino tinha dado um pé na bunda do Reni e vinha para nós. De graça, sem negociação, sem nada, escute. O que eu fiz? Estava no microfone e disse: vocês que são os mais próximos, que vão lutar nas esquinas, nas ruas, nas escolas, nos locais de trabalho, levando a nossa mensagem da continuidade do governo, eu quero submeter a vocês uma questão. Devemos aceitar a adesão do PMDB ou não? Porque os presidentes de partido estavam se preparando para ter uma reunião depois disso, para deliberar. Eu queria ouvir a opinião do nosso exército, das pessoas mais próximas. E botei em votação, nunca aconteceu isso. Vocês, eu queria ouvir de vocês, quem for a favor de receber a adesão do PMDB, levante a mão. Levantou um exército de mãos, nós temos isso filmado, até se você quiser pode pedir cópia para o nosso pessoal e mostrar um exército de mãos levantando. Aí eu disse: quem for contra, levante a mão. Levantaram 3. Foi a favor. Agora olha só, que negociação que teve? Nenhuma. Agora o Chico é um homem do bem. O Chico é um conciliador. Eu sou um pouco turrão, sou um pouco duro. Eu não negocio com quadrilha. Não negocio com quadrilha. E aliás, se você olhar o lado de lá, veja o que ficou lá. Prefeito, veja o que ficou como lá. Eu vou deixar o veja senhor com responder, quem que eles estão. Por favor, me deixa perguntar. No momento em que a plateia, unânime, levantou pela adesão de Dobrandino, o senhor se sentiu desrespeitado diante dos alertas que o senhor fazia? Não. Ou como que o senhor sentiu-se nesse momento? Não, porque veja, do lado de lá tinha uma negociação, eles iam dar vice pro Dobrandino, não sei o quê. Não, mas é o lado de cá. Não, mas o lado de cá não teve negociação, veio apoio livre, Sim, aberto. Mas o senhor não poderia ter dito: gente, eu não quero. Ah, eu não sou de influenciar ninguém. Eu não sou de influenciar ninguém. E depois tem outra, veja só, vamos usar os argumentos do Reni. Quando eles estavam do lado de lá, juntinho, amaziado, com o lado bom que a gente negociava, perdeu dentro do partido, o lado ruim ganhou e ia ficar com o Reni. Quando eles estavam do lado de lá, o que o Reni dizia? 3 minutos e meio na televisão,
é o partido do vice-presidente da República, Michel Temer. Para nós é muito importante. Então eu vou dizer para a senhora a mesma coisa. Veio de graça, 3 minutos e meio na televisão, que o Chico precisa. Porque nós vamos mostrar o que essa cidade fez. Não fui eu, não foi o Chico. Nós fizemos e o Chico é parte do governo que vai continuar fazendo. Veja o programa de governo. Ah, porque nós vamos deixar as coisas, essas escolas, o hospital. Não fui eu que fiz. Fomos nós. E o Chico participou intensamente desse governo. A sala dele é do lado da minha, tinha uma porta separando, só uma porta ligando uma a outra. Tudo que foi feito, ele participou. Então, que daqui para frente, quando ele assumiu o governo, ele vai saber continuar. Depois é um homem ligado à saúde. E quem é ligado à saúde sabe que não pode esperar. Prefeito, quando você tem uma doença, você não espera. Eu acho que o grande momento agora é o de conversar sobre isso que parecia impossível até sábado. É isso, a campanha, depois do dia 5, quando estiverem todos registrados, vamos a ela. Eu volto a perguntar para o senhor. O senhor disse que tem 3 minutos que ganhou do PMDB. De graça. O senhor acredita que esses 3 minutos serão suficientes para tentar convencer a população de que esse PMDB que foi com o senhor não é aquele que o senhor dizia que era quadrilha? Primeira coisa, o candidato se chama Francisco Lacerda Brasileiro, não é Dobrandino da Silva. O candidato é o Chico Brasileiro. Eles vêm como um apoio. Eles não vêm, o candidato não é o Dobrandino. Eu não estou apoiando o Dobrandino a prefeito, estou apoiando o Chico Brasileiro, que foi meu companheiro, meu parceiro esses anos todos. O senhor não corre o risco de, ao dizer isso, o Dobrandino faça o mesmo com o senhor e diga, se ele não me reconhece na aliança, a minha militância está fora? Ele faça o que melhor lhe aprouver. A minha posição é clara e definida. Tenho seríssimas críticas ao Dobrandino como prefeito, ao pessoal dele, que ocupou durante 20 anos o poder nessa cidade. Tenho seríssimas críticas. Mostrei isso em obras, que nós tivemos que reconstruir a rede de saúde inteira, a rede escolar inteira, tivemos que fazer hospital, UPA, SAMU, não tinha nada. Asfalto, tivemos que refazer asfalto. Moradias populares, se você conheceu o Rio Ouro Verde, o famoso Rio Bostinha, 400 famílias em cima há mais de 30 anos. Nós tivemos que fazer tudo isso que ele não fez. Tinha sérias restrições. Tanto que, quando nós assumimos, a cidade começou a mudar completamente o perfil. O conceito dela no Brasil, o conceito dela no Paraná. Hoje fala em Foz do Iguaçu uma referência em qualquer área de gestão pública. Qualquer uma. Se você pegar uma área mais simples, como higiene bucal, saúde bucal... Eu não posso fazer campanha, prefeito. Eu não posso fazer campanha. Mas você não deixa eu responder. Não. O senhor... Você só quer que eu fale das coisas ruins, das coisas boas, você não quer que eu fale. Não. O senhor é um dos pivôs dessa eleição, assim como o Dobrandino Gustavo da Silva o será. Prefeito, o senhor pode dizer para a sua assessoria, para os seus amigos mais íntimos, de que não é assim. Porém, eu vou perguntar para o senhor o que o site A Fronteira até hoje colocou. Prefeito, aquela foto em que Chico e Dobrandino e Nancy estão juntos, isso não significa nada? Significa que vieram nos apoiar de graça. Veja bem, eu vejo uma situação semelhante com Lula e Maluf. Agora, olha, veja a diferença. Estarreceu injustamente. Será? Injustamente. Porque não é o Lula ir lá pedir o apoio para o Maluf que vai desmerecer a maravilhosa, extraordinária obra que ele fez como presidente, resgatando 32 milhões de pessoas da miséria, criando mais de 10 milhões de empregos. Você não quer que eu fale da coisa boa, né? Eu quero. Trazendo desenvolvimento, estou construindo milhares de casas em parceria com o governo federal, construí a UPA com o governo federal, me ajuda no custeio do hospital, o que não acontece com o governo do estado. O Lula fez tudo isso e aí ele vai cumprimentar o Maluf, que é um líder no estado dele, já foi prefeito, governador, foi eleito com quase 700 mil votos e vai desmarecer. De corrupção por 20 anos. O Lula não tem nada a ver com isso. O Lula foi pedir apoio de um político. Mas o Maluf que responde, está respondendo. E nem eu não estou defendendo as falcatruas do seu Maluf. Eu estou dizendo que a atitude, o julgamento, a condenação do Lula é uma grande injustiça. Desmerecer todo o trabalho feito de recuperação de um país, porque foi lá cumprimentar. Ele tinha, agora veja a diferença. O Lula tinha um candidato, foi pedir apoio
Eu tenho um candidato, não fui procurar o seu Dobrandino, Mas ele que está veio. na coligação do senhor. E daí, prefeito, guria? Qual é Escuta, só vamos partir de um princípio. Qual a Escuta, diferença? você acredita em céu e inferno? Você acredita? Olha, prefeito, Você acredita que no céu estão todos os bonzinhos, no inferno todos os ruins? E eu vou lhe dizer, a política não é assim. Qualquer partido, mas a gente escute, não tá por favor. morto, prefeito, decidindo Escute, que porta por favor. a gente entra. Escute, por favor. Qualquer partido tem gente boa e gente ruim. Tá. Qualquer partido tem os bons. Em alguns partidos, os bons em determinado momento mandam. Em outros, os ruins em determinado momento mandam. Mas você não existe na política dizer, nesse partido estão só os bons. Não existe isso. Não existe isso. Tem bons e ruins em tudo que é lado. O PMDB tem gente boa. Eu vou te citar vários exemplos. Por exemplo, o vereador Maninho, o Lavinique, Antônio Crefta, o próprio Mogênio, o Beltrame estava conosco. Mas tem no Dobrandino o seu ídolo maior. Pois é, mas o seu ídolo maior levou uma rasteira do René e deu um pé na bunda dele e veio nos procurar para nos apoiar de graça, sem pedir nada. Isso é importante. No fundo, pela primeira vez o senhor não olha para o Dobrandino com um pouquinho de simpatia depois desse episódio? Simpatia pela atitude dele. Tinha uma atitude corajosa. Levou uma rasteira, deu um pé na bunda e saiu. E correu Achei, pro senhor. gostei disso. Não, podia correr para qualquer lado, podia ir para candidatura própria, se apoiar o AIEX. Eu gostei dessa atitude. E eu tenho uma missão agora. Mas e daí Eu não tenho dá uma pra, missão, essa senhor? cidade não pode se deixar enganar e tapear por politiqueirinho que é 10 anos deputado. Não pode. A minha obrigação vai ser essa. Meu último trabalho como prefeito vai ser vacinar o povo contra a tapeação e enganação da politicagem. Isso vai ser a minha missão. E eu vou levar isso muito a sério. O senhor acredita que o seu candidato, Chico Brasileiro, vai ter esse mesmo posicionamento se caso ele for eleito e, que nem o senhor diz, a turma do Dobrandino chegar e pedir? Olha, o Chico é diferente de mim. Ele é um conciliador. Tanto que a frase da coligação é Foz, unida e forte. Ele está aberto à conciliação. É um homem que tem outra personalidade. As pessoas, eu tenho um jeito, pode ser meio turrão, meio duro. Não, meio. Agora ele é um conciliador, ele quer unir a cidade inteira em torno de um ideal de desenvolvimento e crescimento. E todo mundo que ame essa cidade, que tenha amor, que reconhecimento por viver aqui, por gostar daqui, vai se juntar com o Chico. As portas estão abertas, sejam quem fores. Sejam quem forem. Pode ser o presidiário, pode ser o presidiário, pode ser a freirinha, pode ser a mulher trabalhadora, pode ser a prostituta. Está aberto para todo mundo. O Chico quer fazer um governo Foz, unida e forte. E eu acho que eu vou fazer a minha parte para ajudar ele nisso. Quer o quê? Bater no Dobrandino? Não, eu não bato em ninguém, Deus o livre. Sou um homem de paz. O candidato Reni Pereira disse, abre aspas, quem nos acusava de negociar com o PMDB do mal, levou o PMDB do mal. Pois é, aí você veja o mau caratismo, a tentativa de enganar a população. Não levamos ninguém, saiu sozinho, levou uma rasteira, ele deu uma rasteira neles lá e tomou um pé na bunda e eles vieram para cá. É muito diferente. Veja, nós conversamos com o lado bom do PMDB e o lado bom perdeu e o Dobrandino ganhou e foi com o Reni. Chegou lá, tomou uma rasteira. E ele admira a atitude do Dobrandino dele ter feito isso. Ele podia ter se acomodado e disse, não é bem assim, é melhor mesmo uma mulher, porque Dona Ivone, minha amiga, podia ter sido cínico, que nem o Reni queria que ele fosse. Mas ele não foi. Agora o outro tenta mascarar, tenta enganar o povo dizendo que porque que veio para nós, que nós somos atrás. Não somos atrás de ninguém. Nós estamos com a eleição, com as chapas prontas, a coligação pronta, sim, o senhor já me programa disse de isso. governo não pronto. Não era mais honesto ter dito não? Fechar a porta? Escuta, tia, eu vou lhe dizer outra coisa. Como volto a dizer, todos os partidos têm gente boa e ruim. Nós procuramos o PMDB, o lado bom do PMDB para vir para nós. E perderam a votação dentro do PMDB. A hora que houve uma reversão, que vieram, os bons são recebidos de braços abertos. Vão trabalhar junto, vão ajudar na campanha, vão abrir as portas do vice-presidente Michel Temer. Isso que o Reni via de bom neles. Nós agora estamos vendo de graça. O Reni tem que dar vice. E você sabe por que deu esse tumulto todo?
que quando nós lançamos a Nancy, eles estavam esperando para ver quem ia lançar esse vice. E eles tinham um compromisso que o PMDB indicava isso. Quando lançamos a Nancy, os marqueteiros, olha, lançaram uma mulher, nós vamos perder o escute, por favor. São tão primários assim, que eu nunca vi uma condução tão errada, tão frágil, tão desmanchada. Se você visse aquilo, parecia um funeral. E olha as pessoas que dão as cartas lá, que você acha ótimo. Budel tomou 4 milhões por ano do meu governo, tomou 4 milhões levantou o orçamento da Câmara, preciso que a cidade não esqueça disso. Levantou, era 21 vereadores, gastava 8 milhões. Caiu para 14 vereadores, ele subiu o orçamento para 12, porque podia gastar 6%, e sumiram 4 milhões por ano. Aonde foi esse dinheiro que eu podia ter feito tanta coisa? 5 anos, 20 milhões? Onde é que foi? Essa gente está lá. Está lá o seu Sames, filho do Dobrandino, está lá junto com o René encangado. Está lá o seu pastor. Está com o senhor? Minha filha. Sônia, por favor. O pai veio porque quis. O filho escolheu lá e está lá. Tem o tal de Cazuza dando as cartas, Você olha o time que está lá. Isso é piada. Queria essa gente. Se o René pensasse um pouco nessa cidade, porque não é um deputado de Foz. O deputado de Foz briga por Foz, luta por Foz, traz recursos. Ele está há 10 anos lá, não trouxe um prego. Prefeito, se escute, se ele quisesse... Eu não abro porta para bandido, em nenhuma hipótese. Se ele pensasse em Foz, ficava lá deputado, brigando pela cidade, tentando resolver a trincheira da Paraná, o curso de medicina, tentando ver o batalhão de fronteira, tentando arrumar recursos. Eu não prometo obra enterrando os outros. Eu não vou prometer que vou fazer uma cozinha na sua casa. Aquela rodovia federal, quem manda é o governo do Estado. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Ele podia trabalhar por custeio do hospital, por transporte escolar. Não, faz nada. E vem aqui querer ser prefeito juntando com uma tranqueira que tem nessa cidade e vai querer enganar a população, dizer porque deu uma rasteira do Dobrandino, levou um pé na bunda. Nós que somos os ruins, estava grandadinho lá. Isso sabe o que é? Volto a repetir, usar uma metáfora, Deus o livre, eu não quero ser grosseiro, eu não quero ser agressivo demais. São famílias que acessam o site. Mas briga de quadrilha é assim. Roubaram junto, fizeram as coisas junto. Estou falando usando a metade, não tem nada a ver com esse caso. Qualquer semelhança é mera coincidência. É mesmo. Na hora que senta e está aqui o roubo, um quer passar a rasteira no outro, e eles que acabam brigando. Eles tinham prometido a vice para o Dobrandino, tirou, porque você não me deixou concluir, os marqueteiros viram que tinham que botar a mulher do lado de lá. Então não servia mais o candidato do Dobrandino, no PMDB não tinha nenhuma, foram buscar essa dona Ivone lá na loja de calçados dela. Eu acredito que o senhor disse, eu não acredito que seja tão raso. Prefeito, além de administrar Dobrandino Gustavo da Silva na coligação, é verdade que o senhor lançou o Elvis Jimenez do PT do B para bater no René também? Eu não tenho esse poder, eu não tenho essa força, eu não posso obrigar ninguém a lançar nada. Ele não é uma laranja? Não, estão dizendo que lançou um Ajax também para bater neles. O Ajax outro dia me impressionou, você que gosta, fiquei admirado com algumas observações do Ajax sobre a turminha do lado de lá, do René. Ele estava indignado. E eu até, daqui a pouco vão dizer que eu lancei o Ajax, é do PSOL, é um homem. Aliás, eu admiro nele a coragem, é um homem destemido, vai dizer certo ou errado, ele vai dizer. Existe o bônus de R$100 na administração do senhor para professor que não falta? Sim, senhora, existe. Sabe por quê? Em 2009, se não me engano, nós tivemos 94 mil dias de faltas. Quando instituí esse bônus, caiu para menos de 30 mil, menos de 25 mil. Para quem não falta, tem um bônus de R$100, que é muito fácil no nosso sistema e você não tem como. O cara vai lá, arruma um atestado, amigo, médico, não sei o quê, tanto que baixou, reduziu brutalmente. E os atestados eram, na maioria das vezes, sexta-feira, segunda ou véspera ou pós-feriado. Quer dizer, o cara esticava, estava atestadinho, recebia igual. Agora, continua, tem um atestadinho, recebe igual, mas perde o bônus. O bônus é para quem não falta. Não faltou um mês, ganha menos de 1.500 e um bônus de R$100. Isso são recursos que a administração tem. Não adiantava eu procurar o médico que estava dando atestado frio, impossível. São milhares.
de pessoas que têm os atestados. A hora que eu implantei isso, reduziu, melhorou o atendimento à população. Você sabe o que é faltar um professor numa escola e deixar 20, 30 alunos sem aula? E aí tem que ir o supervisor, e o supervisor não faz o trabalho dele, e a diretora se incomoda, e quebra o currículo, e quebra a sequência. Você sabe o que é isso? Você não sabe. Eu sou professora. Quem é administrador sabe. E precisa fazer alguma coisa. E o que nós fizemos foi isso. Quem não é, acha que tem que deixar correr. Prefeito, a pergunta que não quer calar e caminhando para o encerramento. O senhor não conseguiu lançar Jorge Samek como era a expectativa do senhor. E isso acabou desestabilizando toda a base do partido. A senhora está completamente... É o último lance esse do Valentino? A senhora está completamente enganada. Para acabar com vou lhe dizer uma coisa. Necessariamente o fez sofrer durante esses 8 anos. Porque... Se você me perguntasse, há um tempo atrás, qual era o meu candidato, era o Samek. Sim. Pelas portas eu sei, iguaçuense, e conhecer Brasília, ter as portas abertas ao presidente Lula, ao presidente Dilma, e tudo isso, nós estávamos esperando o Samek. Quando não veio o Samek, o que eu fiz? Qual é a nossa base de apoio? Quem são os partidos? É o PP, o PPS, o PDT, o PT, que nós tivemos junto, o PCdoB, fundamental, não sei, eu tenho medo de citar, é tanto partido que eu tenho medo de citar. Reuni todos e disse, senhores, temos que escolher um candidato. E esse candidato tem que ser fruto do consenso, por isso demorou tanto. Por isso que tinha problemas. Ou foi só o que restou, prefeito? Não diga isso. Tínhamos ótimo, tinha o Osli, candidato, excelente. Tinha o Santiago, ninguém fez mais obra que o Santiago nessa cidade. Tinha Nancy, que podia ser prefeito, com esse Provopar. Nós tínhamos o Piola, que podia ser um candidato. Quem mais? Eu me esqueço. Já chega, né? Tinha 8. Tinha a Joane, que deu um show na educação. Candidato do senhor e Tércio Albuquerque. E Tércio Albuquerque foi prefeito, foi deputado, foi delegado do trabalho, foi diretor de Itaipu. Nós tínhamos ótimos candidatos. Agora, como é que eu ia escolher um e sem os outros espirrarem para os lados? Pense bem, olha, foi uma obra de engenharia política. Vamos conversar. O senhor classificou como Arapuca. E chegar no consenso. E começou a conversa. Levou tempo, tem gente nervosa comigo. Pô, não resolve nunca, e como é que vai ser? A hora que chegar no consenso, nós resolvemos. E o último episódio, você veja só, o PSD veio conosco, o Vanderlei Teixeira, ex-presidente da CIF, muito bom, partido estruturadinho, começou recente, mas está muito bem. Veja o que aconteceu o Chico tinha um problema de prestação de contas da campanha. Sabe por quê? Fez um jantar, eu tive no jantar, a adesão era R$500. O cara que carregava a prestação de conta deu 200 e poucas pessoas, R$500 cada uma, depositou dinheiro no banco referente ao jantar tal. Não podia. Tinha que ser R$500 do engenheiro Paulo Macedônio. Que é a mesma você percebeu uma hoje. ignorância brutal. E aí ele estava com as contas rejeitadas da campanha, não é conta de Secretaria de Saúde nem nada, é da campanha. Uma ignorância, uma burocracia que o tribunal acabou agora. Agora que terminou, que liberou o Chico. E aí? Então ele está totalmente livre, prefeito? Completamente. Completamente. Total. Então a oposição não vai poder utilizar também isso contra... Não vai. Se utilizar, vai tomar o justo e merecido castigo que é dado aos infiéis, aos ímpios e aos impuros. Obrigada pela indicação de não deixar sair exatamente o que o senhor pensou. Você sabe o que eu pensei, né? Eu não sei, eu conheço o senhor. Nem precisa pensar. Mas eu estou achando esse processo maravilhoso. Eu acho um jogo de inteligência. Eu não esperava que eles fossem dar rasteiro. O senhor é Maquiavel, né? Eu não esperava que eles fossem dar rasteiro no Dobrandino. Nem esperava que o Dobrandino fosse dar um pé na bunda deles. Não esperava, me pegou desprevenido. Tanto que eu botei em votação nos nossos companheiros que vão lutar na campanha, submeti a apreciação deles. Sim, porque eu estava confuso. Eu não sabia. Se dependesse da minha decisão, talvez fosse outra. O gerentão diria o quê? Não vou antecipar, mas se dependesse da minha decisão, talvez fosse outra. Mas a hora que eu botei em votação, que teve 3 votos contra e uns 600 a favor, para mim, eu aceito a maioria. Sem muito
discurso. O senhor sempre, o seu slogan de campanha... Você só quer que eu fale. O seu slogan de campanha é Viva Foz do Iguaçu, amo Foz do Iguaçu. Sim, senhora. Por esse slogan não daria de fazer as pazes e se unir e ser um vigilante de um processo em que o interesse maior seja Foz do Iguaçu? E o interesse maior é livrar a cidade da politicagem, da tapeação, da enganação que representa aquele outro lado. Aquilo é uma... quase que eu digo. Perto de Dobrandino, eles... Eram da mesmo time, eram aves da mesma plumagem, voavam juntos. Eu nunca vi andorinha voar junto com pardal, o urubu voar junto com pitacilgo. Aves da mesma plumagem voam juntas. Estavam lá juntos, tanto que senão o PMDB já estaria conosco, por atitude e por decisão do presidente e dos vereadores do Sérgio Beltrame. O Dobrandino que forçou do outro lado, porque ele tinha mais afinidade lá. Agora deu uma rasteira, veio de graça. Você quer que eu fique triste com isso? Não vou ficar. E digo mais, ó, essa campanha vai ser uma maravilha. A minha missão vai ser fazer com que o povo de Foz se livre de uma vez por todas da politicagem, da enganação e da mentira. A grande resposta, prefeito, o senhor não me deu. Porém, eu não desisto. E eu quero agradecer muito. Sim, qual é a grande resposta? Não entendi. Não? Não. Não. O que você quer que eu diga? O Dobrandino deixou de ser demônio e virou anjo. Dobrandino é o que sempre foi. E eu sou o que sempre sou. O que sempre fui. Tá? Se você quiser essa é a grande resposta, eu vou lhe dizer isso. Vem nos ajudar. O Chico é o homem da conciliação. Recebeu de braço aberto. Até a mãozinha levantou lá. Recebeu de braço aberto. Eu não faria isso. Mas o Chico é diferente de mim. Ele tem um programa de conciliação. Foz unida e forte. Isso é muito bonito. Prefeito, muito obrigada por vir até o site A Fronteira e falar conosco. E o ofidiário, onde é que fica? Perdão? A criação das cobrinhas, acho que sim. Onde fica? Diz que tem aqui um ofidiário. Disseram que está na casa do senhor e que eu não posso entrar de nenhum jeito. Tá bom, mas é convidado. Tem que tomar um café, vai ser muito bem recebida pela Tuti, pela Marina, pela Cecília. Gosto muito da sua esposa, prefeito. Ela deve estar feliz com o Dobrandino. De novo, o que você tem contra o Dobrandino? Agora deixa eu perguntar. O que você tem contra ele? Me fala. Prefeito. Não, qual é a prevenção? Me conta o que você tem contra ele. Eu não tenho. Já disse, é meu problema político. O que você tem contra ele? Por que tanto ódio, tanta raiva do Dobrandino? Um ser humano, um idoso, ele tem mais de 70 anos. O que você tem? Me conte. Olha, prefeito, o senhor está levando ele com o senhor? Não, a resposta eu não estou levando, ele veio sozinho. O que você tem contra ele? Por que você fica tão indignada dele vir apoiar o Chico? Você queria que ele estivesse lá com o Raini, é isso que você quer, né? É isso? Talvez Obrigada pela presença do senhor. Não sabe aguentar um fogo, né? Eu tenho que suportar, você não. Perfeito. Eu tenho que manter, pelo menos, um pouquinho daquilo que o site se propõe. Aqui quem pergunta sou eu. Se o senhor quer saber exatamente a minha opinião ou a minha reação, é de constrangimento diante dessa realidade com que se transformou a política de Foz do Iguaçu. Então fica a minha pergunta para os nossos espectadores, o pessoal da internet. O que a senhora tem contra o Dobrandino de tão grave? Por que tanto ódio? E o senhor? Eu não. E o meu problema é só político, administrativo. Ele tem uma visão do que é política, eu tenho outra. Só isso. Obrigada. E para mim, o prefeito Dobrandino Gustavo da Silva foi o ex-prefeito de Foz do Iguaçu e que durante mais de um ano, Paulo McDonald de Guise disse que não negociaria com quadrilha. Eu volto na próxima. Até lá. Tchau, tchau. Porque aqui no A Fronteira, a eleição começou bem mais cedo e pegou fogo. Até posso colocar o meu nome à disposição. Todo partido aí está buscando candidatura própria à prefeitura. Então a população está acompanhando e a população vai cobrar. Porque hoje um prefeito é um gestor, é um gerentão. Eu nunca entro num projeto político
disposto a sentar na mesa como sendo candidato de mim mesmo, ao contrário de outras lideranças. Nós vamos abrir o debate sobre a questão de candidaturas. Me preocupa muito com a sucessão do prefeito Paulo McDonald. Olha, se me encherem muito o saco os adversários, me candidato de novo.